Eu sou perito criminal há mais de 8 anos e já vi coisas que poucas pessoas poderiam imaginar. Tive que lidar com cenas horríveis, corpos mutilados e situações que testaram meus limites. No entanto, nunca me preparei para o que aconteceu naquela noite. Era uma noite fria de outono e o telefone tocou com aquele som cortante que me fez levantar da cama mais rápido do que o habitual. O serviço nunca descansa e, como sempre, era um caso urgente. Um corpo encontrado em uma rua isolada na periferia da cidade. Uma morte súbita. Fui chamado para fazer a perícia e, assim que vesti o uniforme, segui para o local com a sensação de que algo não estava certo. Cheguei ao local, um beco entre 2 prédios abandonados. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o silêncio. Não havia ninguém por perto, nem curiosos, nem policiais. A cena estava desolada, como se o mundo tivesse simplesmente parado por ali. O corpo estava caído ao lado de uma pilha de lixo, com um ângulo estranho. Algo na posição do corpo me incomodava imediatamente, mas eu não conseguia identificar o quê. O terreno estava lamacento, como se tivesse chovido horas antes. "Vamos fazer isso rápido", disse o policial que estava no local, já com o semblante fechado. O corpo era de um homem aparentemente jovem. Não havia sinais óbvios de violência, o que tornava tudo ainda mais estranho. A autópsia não era minha responsabilidade naquele momento, mas a cena já dava indícios de que algo estava muito errado. Como perito criminal, minha função era observar os mínimos detalhes, algo que pode passar despercebido por outros, mas que pode ser crucial para esclarecer o que realmente aconteceu. Com uma luva, eu virei o corpo. O rosto estava contorcido, uma expressão de dor profunda. Mas o mais estranho eram as mãos. Estavam com as palmas viradas para cima, com os dedos esticados de forma anormal. Não era a posição natural de alguém que estivesse caído de repente. O mais inquietante, porém, era que por baixo das unhas algo parecia ter sido arranhado. O material ali não era sujeira normal, mas sim o tipo de resíduo que só poderia vir de algo ou alguém. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim. E foi nesse momento que percebi. O que havia embaixo das unhas não era terra. Eram pequenos fragmentos de concreto, como se ele tivesse tentado se agarrar a algo durante uma luta, ou talvez estivesse tentando se defender de alguma coisa. Meus olhos passaram por cada detalhe da cena. O ambiente ao redor estava ainda mais perturbador. Não havia sinais de luta. Não havia marcas no chão que indicassem um arrasto ou algo do tipo. Apenas o corpo. A falta de qualquer outro indício me deixou apreensivo, mas, como sempre, mantive a calma. A perícia seria minuciosa. Isso é o que nós fazemos. Cada pequeno detalhe importa. Enquanto registrava as fotos e tomava notas, comecei a ouvir um som. Era baixo, quase imperceptível, mas estava lá. Algo como um arranhar suave, vindo de algum lugar acima de mim. Olhei para cima, mas não havia nada. Apenas o beco sombrio e os prédios de concreto ao redor. O som persistiu por alguns segundos, então se calou. Não deve ser nada, pensei. Talvez o vento ou algum animal. Porém, o incômodo persistiu. Olhei para o policial que estava agachado ao lado do corpo. Ele parecia não perceber. A sensação de desconforto, como uma pressão no peito, foi se intensificando, mas continuei meu trabalho. O corpo tinha que ser examinado por completo. Tirei a camisa do homem para verificar a região das costas, e quando o fiz, notei algo que me fez parar por um momento. Havia marcas nas costas, como se tivessem sido feitas com algo muito afiado. Não eram cortes normais, mas sim marcas que pareciam feitas por garras. O que isso significava? Garras. A ideia de algo tão humano quanto o ser que estava ali, mas com algo sobrenatural, me passou pela cabeça, mas rapidamente afastei isso. Era melhor manter o foco. Continuei o trabalho e, ao fazer a análise da região do pescoço, algo me chamou a atenção. Eu já tinha visto muitas mortes, inclusive por asfixia, mas nunca de uma forma tão
precisa. O pescoço do homem estava com sinais evidentes de estrangulamento. Porém, havia algo estranho, uma peculiaridade na pressão dos músculos, como se ele tivesse sido forçado a uma posição difícil, uma pressão que não parecia natural. A princípio, eu queria concluir que a morte era resultado de uma luta, mas a ausência de qualquer outro vestígio de agressão física não fazia sentido. Eu estava começando a pensar em outras possibilidades, algo que não se encaixava completamente, mas ainda assim, algo estava me incomodando profundamente. Naquele momento, o som de novo, e agora mais forte. Um arranhar vindo de algum lugar no alto, no teto. Meus olhos se fixaram instantaneamente no teto. Não havia uma explicação racional para aquilo. Eu estava no meio de um beco. Não havia como algo estar ali, mas o som continuava. E eu sabia que estava ouvindo. Comecei a me sentir desconfortável, a pele arrepiada, a sensação de estar sendo observado. O que me deixou ainda mais tenso foi ver o policial olhando para mim com um olhar interrogativo, como se ele também tivesse começado a perceber o que estava acontecendo. "Você está ouvindo isso?" Perguntei, tentando manter a calma. Ele não respondeu imediatamente, e nesse momento eu percebi que ele também estava sentindo a mesma tensão. Mas antes que pudéssemos reagir, o som parou abruptamente. Era o tipo de silêncio que parecia sufocar o ar. Algo estava errado ali, e a sensação de que estávamos sendo observados me perseguiu, mesmo depois de deixarmos o local. Algo dentro de mim dizia que aquela morte não seria tão simples quanto parecia. Agora, se você está curtindo essa história, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Vamos continuar juntos explorando o que está por trás dos mistérios que rondam os casos mais macabros que podem acontecer no dia a dia de qualquer um. Aquela noite não terminaria ali. Aquela noite já tinha sido suficientemente estranha, mas ainda havia mais. O som do arranhar no teto, o que parecia uma presença invisível observando, não saía da minha cabeça. Eu me forcei a focar no trabalho, mas o instinto estava me dizendo que havia algo errado, algo mais sombrio, escondido naquela cena aparentemente comum. De volta ao meu escritório, as fotos já estavam sendo reveladas no computador. Eu observava uma a uma com atenção, tentando encontrar algo que me desse uma pista sobre o que havia acontecido. O rosto do homem nas imagens parecia ainda mais torturado do que quando eu o vira na cena do crime. Cada detalhe na foto parecia amplificar a angústia que ele havia experimentado nos últimos momentos de sua vida. Eu me perguntei o que teria acontecido. Por que ele estava ali? Como chegou até aquele beco? Quem o matou? Essas perguntas martelavam minha mente. Mas havia algo mais. Eu não sabia exatamente o que, mas algo me dizia que eu estava apenas começando a entender a complexidade do caso. Eu dei uma pausa para descansar os olhos, e foi quando a luz no corredor começou a piscar. Eu sabia que o prédio onde estava não era novo, mas sempre achei que a fiação era bem mantida. Isso, no entanto, era o tipo de coisa que ninguém ligava. Eu não pensei muito no assunto até o som de um leve arranhar começar a se repetir. Não no teto agora, mas nas paredes, mais uma vez. O frio começou a tomar conta do ambiente. Um arrepio percorreu minha espinha e eu senti uma pressão no peito. Estava claro que o prédio não era o problema. Eu estava ficando paranoico. Respirei fundo e tentei me concentrar. Não há nada aqui, só o cansaço, pensei. Mas o som continuava. Em intervalos curtos, ele retornava, um arranhar baixo, quase abafado, como se algo estivesse tentando se esconder. Eu sabia que precisava continuar o trabalho. Não podia ceder à sensação de que algo estava errado. Decidi então revisar o que já havia analisado. Ao revisar as fotos da cena do crime, reparei em algo que havia ignorado antes. No braço do homem, uma leve marca de queimadura. Não era grande, mas estava ali, em um ponto que parecia ter sido causado por algo quente, talvez um cigarro ou um pequeno incêndio.
Isso não fazia sentido. Não havia qualquer sinal de incêndio no beco, nenhum cheiro de fumaça. Então, por que aquela queimadura? A ansiedade aumentava enquanto eu procurava respostas. Comecei a buscar por qualquer outro detalhe que pudesse ajudar a entender o que havia acontecido. No entanto, à medida que investigava mais profundamente, mais confuso o caso se tornava. Nenhum dos registros anteriores indicava que o homem fosse alguém com histórico criminal ou envolvimento com drogas. Ele não tinha nenhuma identidade suspeita e nenhuma ligação óbvia com atividades ilícitas ou violência, o que então poderia ter levado alguém a matá-lo daquela maneira. Quando voltei à cena do crime na manhã seguinte, algo estava diferente. A sensação no ar estava mais pesada. O beco parecia mais escuro, mais abafado. Eu percebi que, em algum momento durante a noite, o lixo que estava ao redor do corpo tinha sido mexido. Não de uma forma que sugerisse que alguém tivesse tentado esconder ou mover o corpo, mas o lixo, as embalagens e os restos de comida estavam em lugares estranhos, como se alguém tivesse passado por ali enquanto eu não estava. Eu não acreditava em coincidências, mas sabia que não podia deixar de considerar todas as possibilidades. Olhei mais atentamente para o cenário e reparei em algo que não havia notado antes. Nas paredes do beco, bem acima de onde o corpo estava, uma marca profunda na pintura, como se algo tivesse sido raspado ali. A altura da marca não fazia sentido, já que o corpo estava no chão. Eu me agachei para observar melhor e logo vi que o padrão não era aleatório. Pareciam arranhões, como se algo tivesse sido arrastado contra a parede, deixando uma trilha de marcas. Mas o mais bizarro era que essas marcas estavam no ângulo certo para sugerir que alguém ou algo tivesse passado ali, no teto. As marcas no teto. O som de arranhar que eu ouvira na noite anterior, o desconforto crescente, agora tudo fazia mais sentido. Era como se durante a luta, ou na tentativa de escapar, o homem tivesse sido perseguido para dentro daquele beco, forçado a olhar para cima, para algo que estava ali, algo que estava o caçando. Sem saber o que exatamente fazer com essas novas descobertas, fui até a delegacia, onde mostrei as evidências para o policial responsável. Ele estava tão exausto quanto eu, e parecia cético quanto às minhas teorias. Mas ele ouviu, sem interromper, enquanto eu detalhava os arranhões nas paredes e no teto. Ele franziu a testa quando falei sobre as queimaduras no braço e parecia se convencer de que havia mais no caso do que ele imaginara. Porém, mesmo ele, com toda a experiência de campo, não sabia o que dizer sobre aquilo. Talvez seja melhor dar uma olhada em câmeras de segurança nas redondezas, sugeriu ele. Vimos várias vezes casos estranhos por aqui, mas nunca algo tão confuso. E assim fizemos. Fui até a central de monitoramento de câmeras, onde tentamos encontrar qualquer coisa que pudesse esclarecer o que estava acontecendo. Foi quando encontramos algo curioso, uma gravação da noite anterior, logo antes da morte do homem. Na tela, a figura de um homem caminhando pela rua vazia, mas logo, no canto da gravação, uma sombra. Não era alguém que passava rapidamente ou uma figura movendo-se entre os prédios. Era uma presença, algo que parecia se mover junto ao homem, mas que ele não notava. O que era aquilo? Não era um animal, não era outra pessoa, mas algo, de alguma forma, o estava seguindo. A gravação era turva, mas o que dava para ver claramente era o movimento da sombra. Ela parecia se arrastar, como se estivesse tentando se esconder nas esquinas, mas sempre muito perto dele. Eu assistia à gravação tentando encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo, quando o celular vibrou, me interrompendo. Era uma mensagem do policial com quem eu havia conversado. Ele havia encontrado algo mais, algo que me fez sentir um calafrio instantâneo. Você tem que ver isso. Chegue ao necrotério agora. O que ele tinha encontrado? O que estava acontecendo de fato? O celular ainda vibrava em minha mão e a mensagem do policial piscava na tela, simples e direta, mas carregada de algo que eu não conseguia entender naquele momento. Você tem que ver isso. Chegue ao necrotério agora.
A sensação de que algo estava prestes a estourar, algo que eu não estava preparado para encarar, aumentava a cada segundo. Eu sabia que não poderia ignorar a mensagem e, sem hesitar, guardei o celular no bolso e me apressei para o necrotério. O prédio onde ficava o necrotério era antigo, mas bem estruturado, com paredes que pareciam ter absorvido a história de dezenas de corpos que ali passaram. As luzes fluorescentes zumbiam acima de mim enquanto eu atravessava os corredores em silêncio, ecoando nas paredes vazias. Eu estava sozinho, exceto pelo funcionário que estava na recepção. Ele apenas me olhou com um aceno breve quando passei, como se já soubesse que algo estava prestes a acontecer. Mas o quê? O que ele sabia que eu não sabia? Ao chegar na sala de autópsias, vi o policial de antes, inclinado sobre a mesa de exame. Ele estava analisando uma série de fotos e papéis com um semblante sério que me fez perceber que o clima no necrotério estava diferente. Havia uma tensão no ar, algo palpável, como se estivéssemos em suspense, esperando por algo que não sabíamos o que era, mas que já sabíamos que ia mudar tudo. "Você tem que ver isso", ele disse, sem levantar os olhos da mesa. Quando me aproximei, ele indicou uma das fotos. Era uma imagem do corpo do homem que encontramos no beco. Mas o que me fez parar foi um detalhe que eu não tinha notado antes: as mãos do homem. Elas estavam abertas, mas com um detalhe peculiar. As palmas estavam quase queimadas, como se alguém tivesse feito uma pressão constante, como se ele estivesse tentando afastar algo com tanta força que a pele tivesse sido danificada. Eu não sabia o que isso significava, mas a sensação de que o homem havia lutado por sua vida se intensificou. Aquela marca nas mãos, a expressão de pavor no rosto dele, tudo parecia indicar que ele tinha tentado se defender de algo. Mas o quê? O que ele estava enfrentando? O policial, percebendo meu silêncio, apontou para outra série de fotos mostrando detalhes do pescoço e do rosto do homem. "Ele não morreu só por asfixia", disse ele com a voz baixa. "Olha isso." Eu me inclinei mais perto e vi o que ele queria que eu visse. O pescoço tinha marcas, sim, de estrangulamento, mas além disso, havia uma série de contusões que pareciam indicar que ele havia sido segurado de forma agressiva e não só ao redor do pescoço. Era como se alguém tivesse apertado seu corpo, forçando-o a permanecer em uma posição desconfortável, talvez para fazê-lo se sentir vulnerável. Mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar dele. Não havia apenas medo, havia também uma sensação de desespero, como se ele estivesse tentando se comunicar, tentando me avisar de algo. Mesmo depois de morto, eu senti uma pressão crescente no peito. Algo estava se encaixando de uma forma muito errada. Olhei para o policial, que parecia ter a mesma sensação. Ele respirou fundo e com a voz mais grave disse: "Tem algo mais, algo que você vai precisar ver pessoalmente, algo que não está certo." Ele pegou uma folha de papel e me mostrou uma série de resultados de exames que haviam sido feitos no corpo do homem. A análise das substâncias no sangue dele não bate com nada que encontramos até agora. Não há drogas, não há álcool, mas há algo muito estranho. Ele indicou uma linha no relatório que mostrava uma presença de toxinas incomuns, mas nenhuma substância que fosse conhecida pelos nossos padrões. Algo que não parecia se encaixar. Ele estava tentando se controlar, mas eu percebi que ele também estava começando a ficar nervoso. Aquela sensação de algo estranho estava no ar, como uma pressão que se tornava mais forte a cada segundo. Eu podia sentir minha respiração ficar mais pesada, meu coração batendo mais rápido. A coisa toda estava se tornando mais do que um simples caso. Não era só a morte de um homem que não se encaixava. Era uma sensação de que algo estava sendo ocultado e eu não sabia o que era. "Eu vou precisar de mais informações", disse eu, tentando manter a calma, embora o ambiente começasse a me sufocar. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que algo estava muito errado. O policial não respondeu imediatamente. Ele apenas ficou ali,
com os olhos fixos na folha de exame, como se estivesse processando as mesmas informações que eu. Depois de um silêncio pesado, ele olhou para mim com uma expressão sombria. Tem algo mais no necrotério, ele disse. Algo que talvez você precise ver. Eu não sabia o que ele estava insinuando, mas meu instinto me dizia para seguir em frente. Algo dentro de mim me empurrava para continuar. Sem dizer mais nada, o policial se levantou e eu o segui sem saber onde ele estava me levando. Caminhamos pelos corredores silenciosos, até que ele parou em frente a uma sala de armazenamento, onde os corpos que aguardavam a liberação eram mantidos. Ele abriu a porta com uma chave, e lá dentro a cena era ainda mais desconcertante. Os corpos estavam organizados em fileiras, cobertos com lençóis brancos, mas havia algo estranho em uma das prateleiras, uma grande caixa metálica. O policial se aproximou e, com um movimento quase hesitante, abriu a tampa. Dentro da caixa, o que eu vi não fazia sentido. Era um corpo, mas não o corpo de uma pessoa qualquer. O que estava diante de mim era algo deformado, uma massa de carne retorcida, mas ainda com a forma de um ser humano. Havia algo de grotesco e incomum sobre aquilo, como se fosse uma deformação artificial, algo que não se encaixava com a biologia humana conhecida. Eu dei um passo para trás, o choque me impedindo de processar tudo de imediato. O policial parecia tenso, mas ele não disse nada. Ele apenas aguardava, como se soubesse que eu ia perguntar o óbvio. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta, ele sussurrou, como se temesse que alguém pudesse ouvir. Isso não deveria estar aqui. Não é o primeiro. O que ele queria dizer com aquilo? Que aquela coisa, aquele ser não era o primeiro? E o que isso significava para o caso em que estávamos envolvidos? Eu sentia a garganta seca e o pânico começando a tomar conta de mim. Não era só a morte do homem encontrado no beco. O que estava acontecendo aqui, no necrotério, estava além de qualquer explicação lógica. Era algo que me fazia questionar minha própria sanidade, mas eu não podia parar, não podia ignorar. Eu precisava entender o que estava acontecendo, mesmo que fosse o último trabalho que eu faria. O policial fechou a tampa da caixa e, com um olhar que transmitia mais preocupação do que jamais demonstrou antes, disse: "Isso é só o começo." As palavras do policial ainda ecoavam na minha mente, mas eu não sabia como processá-las. Isso é só o começo. Começo de quê? O que estava acontecendo ali? Eu olhei para a caixa metálica e por um momento pensei em questionar o policial sobre o que estava dentro dela, mas sabia que a resposta provavelmente não faria sentido. Como aquilo poderia ser real? Era um corpo distorcido, deformado de um jeito que desafiava qualquer explicação médica convencional. Não parecia humano. E se aquilo era real? O que mais poderia estar escondido nos escuros recantos daquele necrotério? A tensão no ambiente estava se tornando insuportável, e por mais que tentasse manter a calma, algo me dizia que eu estava lidando com algo que ia além da minha compreensão. O policial parecia perceber minha confusão, então se afastou da caixa e me conduziu para outro corredor, ainda mais isolado, onde o ar se tornava mais pesado a cada passo. "Siga-me", disse ele, com a voz mais baixa agora, quase um sussurro, como se tivesse medo de ser ouvido. Quando entramos em uma sala ao fundo do corredor, a luz acima piscou antes de se estabilizar, e a atmosfera ficou mais opressiva. Era uma sala simples, sem muitos móveis, mas havia uma mesa metálica com algumas folhas e relatórios, além de um monitor de computador. O policial sentou-se na cadeira ao lado da mesa e apontou para a tela. "Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas há algo muito errado", disse ele, sua voz quebrando o silêncio tenso. Na tela, o que vi me fez engolir em seco. Era uma gravação das câmeras de segurança do necrotério, mas não era uma imagem comum. O que parecia ser uma figura humana, mas agora eu sabia que não era uma pessoa. Estava se movendo por um dos corredores. Não era possível distinguir claramente o que era, pois a gravação estava turva, mas o movimento era diferente.
não como o de um ser humano. A figura parecia se arrastar, como se rastejasse, mas não havia mais ninguém no prédio naquela hora, exceto o pessoal da limpeza e os funcionários do turno da noite. Eu engoli em seco e olhei para o policial, que tinha os olhos fixos na tela. "Não é a primeira vez", ele murmurou, como se estivesse confessando algo muito mais grave do que eu podia imaginar. "Já vimos isso antes, mas ninguém fala sobre isso. Ninguém investiga. Porque se começarmos, as coisas podem piorar." "Mas o que é isso?" perguntei, a voz me saindo mais firme do que eu imaginava. "O que está acontecendo aqui? Isso não faz sentido." Ele suspirou e se recostou na cadeira, a expressão dele mais cansada agora. "Aconteceu com outros corpos, em outros turnos. Ninguém sabe o que é, mas há algo nos corpos, algo que se move, algo que parece ser não humano." Ele parou de falar por um momento, como se estivesse revivendo cada palavra que dizia. Eu podia ver a luta interna dele, a dúvida, o medo. A primeira vez que vimos isso, achamos que era algum tipo de erro, mas com o tempo começamos a perceber padrões. Não é erro. Há algo em cada um desses corpos, algo estranho, algo que se mexe depois que morrem. "Você está dizendo que esses corpos estão se mexendo?" perguntei, o ceticismo ainda tomando conta de mim. Mas havia algo no olhar dele, algo que me fazia acreditar que ele não estava mentindo. Ele assentiu lentamente. "Eu sei que isso soa impossível, mas já vimos mais de uma vez. E não é só isso. Os registros mostram que antes de morrerem, essas pessoas estavam todas em um estado mental, alterado, mas nada no relatório aponta para qualquer droga ou substância, como se elas estivessem possuídas por alguma coisa, algo fora do normal." Eu não sabia como processar aquelas palavras. Não fazia sentido. Como uma pessoa poderia estar morta e ainda assim se mover? Como isso era possível? Era o tipo de coisa que só existiria em um filme, não na realidade. Mas eu vi nos olhos do policial que ele acreditava nisso. Ele sabia que algo estava errado. E o que mais me perturbava era o fato de ele estar se mantendo em silêncio sobre o que mais sabia. "Há mais", ele continuou depois de um longo silêncio. "Mas eu não posso te contar tudo aqui. Não posso te mostrar tudo. Não ainda. Só fique alerta. Isso não acabou." Eu senti um nó na garganta. "Como assim não acabou? O que está acontecendo? O que mais você sabe?" Ele olhou para mim com um olhar sério, como se estivesse pesando suas palavras. "Isso não vai acabar, não enquanto continuarmos aqui. Tem algo no necrotério, no próprio prédio, algo que se move, que está por trás disso tudo. As pessoas estão morrendo e depois não morrem completamente." Aquelas palavras me atingiram com força. Mas o que isso significa? Como isso é possível? "Eu não sei, mas você precisa ir embora. Não fique aqui por mais tempo. Eu não sei quanto mais você vai aguentar." Ele se levantou, deixando claro que a conversa havia chegado ao limite. Eu ainda estava tentando processar tudo o que acabara de ouvir, mas o policial já estava saindo, me deixando sozinho na sala, com a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Algo grande. O que ele não me contou? O que estava escondido por trás das paredes do necrotério? Eu sabia que o caso estava mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. Era um mistério que não poderia ser ignorado, e com o peso da verdade começando a me esmagar, eu não podia simplesmente sair dali, não agora. Eu precisava descobrir mais, precisava entender o que estava acontecendo. Mas havia algo dentro de mim, uma sensação crescente de que a verdade poderia ser mais assustadora do que eu estava pronto para enfrentar. Enquanto caminhava pelos corredores vazios, uma sensação desconfortável tomou conta de mim. Era como se eu estivesse sendo observado, como se os próprios corredores estivessem me vigiando. O silêncio era opressor, e o som de meus próprios passos parecia amplificado, ecoando nas paredes. Eu sentia um arrepio na nuca, como se alguma coisa estivesse ali, esperando. A luz fluorescente acima começou a piscar de novo e uma sensação de desespero tomou conta de mim.
Eu estava começando a duvidar da minha própria sanidade. À medida que me aproximava da saída, a porta se abriu repentinamente. Era o policial, mas ele estava pálido, como se tivesse visto algo que o deixara completamente paralisado de medo. Ele olhou para mim com um olhar vazio, antes de dizer com a voz trêmula: "Você não devia ter ficado. Você deveria ter saído." E naquele momento, eu soube que algo estava para acontecer. Algo que ninguém poderia prever. Eu não sabia se estava pronto para enfrentar aquilo, mas sabia que não havia como voltar atrás. O policial estava parado na minha frente, o olhar vazio e perdido. Seu rosto estava pálido, como se ele tivesse acabado de ver algo que quebrasse a sua compreensão da realidade. Não era mais o homem que eu havia encontrado nas primeiras horas do dia, o homem seguro e firme. Agora, ele parecia um espectro de si mesmo, tremendo de medo, e suas palavras soavam desconexas. "Você não devia ter ficado", ele repetiu, sua voz baixa e trêmula, como se ele estivesse falando mais para si mesmo do que para mim. "Você não sabe o que está acontecendo aqui, não tem ideia." Aquelas palavras me desconcertaram ainda mais. Eu sabia que algo muito errado estava acontecendo, mas não sabia até que ponto aquilo iria. O necrotério, esse lugar que já era naturalmente carregado de tensão e mistério, agora parecia estar drenando tudo de mim. A lógica, a razão, a certeza de que eu estava em um ambiente controlado e seguro. Cada sombra parecia esconder uma verdade que eu não estava preparado para encarar. Eu olhei para o policial, tentando encontrar alguma explicação no seu olhar, mas ele parecia distante, perdido em algum lugar entre o medo e a confusão. "Calma", eu disse, tentando controlar minha própria ansiedade. "O que você está dizendo? O que está acontecendo aqui? O que é isso que você viu?" A cada palavra minha, ele parecia se encolher mais, como se a simples menção da situação o deixasse ainda mais alarmado. Ele respirou fundo, como se tentando se recompor, mas a inquietação era óbvia. Aquela coisa, o corpo, o que vimos na gravação, isso não é só um erro. Isso não é um corpo qualquer. Não é só um caso estranho. O necrotério, ele está conectado a algo que está além da nossa compreensão. E agora, ele está mudando tudo. E as pessoas, os corpos, as vítimas, eles não são mais o que eram. Eu não consegui processar direito aquelas palavras. O que ele estava dizendo? Ele falava de algo que parecia impossível, mas havia um medo profundo na sua voz, uma ansiedade que não parecia ser forçada. Ele acreditava no que estava dizendo, e aquilo me fazia sentir como se estivesse em um pesadelo, em que a realidade estava se distorcendo de maneiras que eu não podia controlar. "Você precisa sair daqui", ele finalmente falou, com um tom de urgência, quase implorando. "Vá embora agora. Eu não sei quanto tempo mais vou conseguir manter a fachada." Fiquei em silêncio, ainda tentando juntar as peças daquela confusão. Mas antes que eu pudesse responder ou sequer pensar no que fazer, ele virou as costas e começou a caminhar para o corredor escuro, sem olhar para trás, deixando-me sozinho naquele ambiente que estava se tornando cada vez mais opressor. Eu fiquei parado, olhando para o corredor que se estendia à minha frente. A sensação de que algo estava se movendo nas sombras, observando, crescia a cada segundo. O ambiente estava pesado, como se o ar tivesse sido tirado de dentro daquele prédio. Eu precisava entender mais, precisava descobrir o que estava realmente acontecendo ali. Eu não podia simplesmente sair. Algo me dizia que não era o fim. Algo estava começando e, de alguma forma, eu sabia que eu estava no meio disso. A decisão foi tomada de forma impulsiva. Eu precisava ir atrás do policial, descobrir o que ele sabia e, talvez, encontrar respostas. Eu segui pelo corredor, mais uma vez, com o som dos meus passos ecoando pelo espaço vazio. Cada canto parecia esconder algo. As luzes fluorescentes piscavam de forma intermitente, dando à cena uma sensação de surrealidade, como se eu estivesse em um lugar onde o tempo e a lógica haviam se curvado. Quando eu cheguei à sala onde o policial estava, o encontrei de pé,
olhando fixamente para uma tela de computador. Ele estava sozinho, mas parecia estar esperando por mim. No entanto, ao entrar, percebi algo estranho. O computador estava exibindo mais gravações de câmeras de segurança, mas algo estava errado. A qualidade da imagem parecia ainda pior, como se as imagens fossem distorcidas por uma interferência que não vinha das câmeras. Era como se houvesse algo bloqueando o fluxo das gravações, algo que não estava visível, mas que tornava as imagens frenéticas, como se algo estivesse tentando escapar da tela. "Olhe", disse o policial, sua voz mais calma, mas ainda carregada de uma tensão visível. Ele apontou para a tela, onde a gravação mostrava um corredor vazio, ou pelo menos parecia vazio. Até que um pequeno ponto começou a se mover. Era difícil identificar no início, mas aos poucos a figura apareceu. Era uma sombra escura, mas não uma sombra comum. Ela parecia difusa, como se não fosse totalmente sólida, mas estava se movendo, rastejando ao longo do corredor. Eu me aproximei da tela, sem acreditar no que estava vendo. O ponto escuro, que parecia um borrão, estava se arrastando pelo corredor, parando de vez em quando, como se estivesse examinando o ambiente ao redor. Mas o mais perturbador era a maneira como se movia. Não era um corpo se arrastando. Era algo que parecia fluir, se esticar, com um movimento fluido, quase inumano. Não parecia mais um ser humano. Era como se fosse uma massa sem forma, tentando se manter unida, se moldando ao ambiente, mas sem realmente existir como algo físico. Isso não é possível, murmurei mais para mim mesmo, mas o policial apenas balançou a cabeça, como se soubesse que a explicação para aquilo estava além do que eu poderia entender. "Eu já disse", ele repetiu, "não é só um erro, não é só um corpo morto. Essa coisa, ela está mudando e se espalhando, não sei como, mas está fazendo os corpos se moverem, tomando forma, se alimentando de algo. E quem fica perto disso, começa a ver, começa a sentir." E eu olhei para o policial, agora totalmente atônito. "O que você quer dizer com sentir?" perguntei, minha voz falhando. "O que está acontecendo com você?" Ele hesitou e eu vi um arrepio percorrer sua espinha, como se ele estivesse lembrando de algo muito mais sombrio. "Eu não sei. Eu comecei a sentir coisas estranhas. No começo, eram apenas ruídos, pequenos sons. Depois veio a sensação de estar sendo observado. Mas quanto mais eu ficava aqui, mais essas sensações se intensificavam. Eu comecei a ouvir sussurros, e cada vez que eu tentava sair, eu sentia uma pressão, uma força me puxando para trás, como se o necrotério, como se o próprio prédio estivesse tentando me manter aqui. O que ele disse me deixou ainda mais inquieto. Sussurro? Uma força? Era como se ele estivesse entrando em um estado de paranoia, mas o problema é que eu não sentia mais capaz de desconsiderar o que ele dizia. Tudo ao nosso redor parecia errado. E o pior de tudo, eu não sabia até que ponto eu estava sendo puxado para isso também. Eu dei um passo para trás, sentindo o peso da situação apertando minha garganta. Não tinha mais volta. Estava no meio de algo muito maior e mais terrível do que qualquer explicação lógica poderia suportar. Algo que não era só um erro, algo que estava se espalhando e eu estava profundamente envolvido. Eu respirei fundo, tentando afastar o pânico que tomava conta de mim. Olhei novamente para a tela do computador, para aquela imagem distorcida que se movia pelos corredores e senti a pressão crescente da situação. O policial estava começando a se agitar, claramente ainda em estado de alerta, mas ele parecia tão perdido quanto eu. A sensação de que algo estava prestes a acontecer era quase palpável no ar. E o fato de eu estar ali, sozinho com ele, era suficiente para fazer meu coração disparar. Mas ao invés de ceder ao medo, fiz o que sabia fazer melhor. Respirei fundo, me concentrei e tentei pensar racionalmente. O necrotério tinha seus mistérios, suas peculiaridades, mas eu precisava encontrar uma explicação lógica. Eu não podia me deixar levar por essa paranoia, não sem antes tentar entender o que estava realmente acontecendo. Ok,
Comecei tentando acalmar o policial, apesar do meu próprio nervosismo. A gente vai sair daqui, encontrar uma maneira de resolver isso. Mas precisamos parar de sucumbir ao medo. Temos que ser racionais. Ele me olhou, ainda com os olhos inchados de cansaço e medo, mas parecia que minhas palavras estavam atingindo algum ponto dentro dele. Ele balançou a cabeça lentamente, como se estivesse se obrigando a acreditar no que eu dizia. Mas e o que vimos? Ele perguntou, ainda lutando contra sua própria descrença. O que foi aquilo? O que está acontecendo com os corpos? Com os mortos? Eu olhei para a tela uma última vez e dessa vez a imagem parecia mais clara. O borrão que antes se arrastava pelo corredor já não estava mais visível. Não havia mais distorções. Como se de alguma forma aquele movimento estranho tivesse parado. Eu não sabia se era só minha mente tentando encontrar uma explicação para tudo, mas senti uma leve sensação de alívio, como se a tensão estivesse diminuindo. Acho que talvez tenha sido o nosso pânico que fez as coisas parecerem mais aterradoras do que realmente eram, disse eu, tentando me convencer do que falava. Tudo isso pode ter sido amplificado pelo medo e pela pressão de estar em um lugar como este, onde já estamos esperando que algo de errado aconteça. O policial parecia relutante, mas ele suspirou, como se a última centelha de esperança que ainda restava nele estivesse se apagando. Talvez você esteja certo. Talvez tudo tenha sido mais psicológico do que físico. O necrotério é um lugar pesado, e quando estamos expostos a situações como essa, nossa mente começa a preencher os espaços em branco. Eu concordei com a cabeça, sentindo que talvez tivesse encontrado uma maneira de explicar o que estávamos vendo. Um fenômeno psicológico coletivo causado pela pressão do ambiente. A mente humana pode ser incrivelmente impressionável, especialmente quando estamos sozinhos em lugares como aquele. O medo alimentava mais medo. Foi quando a porta se abriu novamente, desta vez com mais suavidade. Era um dos outros funcionários do necrotério que havia chegado para o turno seguinte sem saber o que estava acontecendo. Ele olhou para nós, surpreso com a atmosfera tensa, mas sem fazer perguntas. O policial e eu trocamos olhares e eu senti que por um momento estávamos finalmente fora da espiral de paranoia que nos envolvia. "Está tudo bem?" perguntou o funcionário, olhando entre mim e o policial, como se percebesse que algo estava fora do lugar, mas sem saber exatamente o que. "Sim", disse o policial, agora com a voz mais calma, como se o peso do mistério tivesse finalmente diminuído. "Sim, está tudo bem. Vamos sair daqui. É só o cansaço, nada mais." E com isso, começamos a caminhar em direção à saída do necrotério, o ar já não tão pesado quanto antes. O prédio, que parecia um labirinto de sombras e medos, agora se apresentava apenas como um edifício comum. Eu olhei para o policial, que ainda estava tenso, mas parecia mais aliviado. Não havia mais a sensação de que algo estava nos observando ou que a qualquer momento poderíamos ser engolidos pelo próprio ambiente. Passamos pela porta e, ao olhar para trás uma última vez, algo me dizia que talvez o maior mistério fosse o que deixávamos para trás. A incerteza, o medo e a nossa própria dúvida sobre o que realmente havia acontecido ali. Não era o fim de um pesadelo, mas talvez apenas o começo de uma história que nunca seríamos capazes de contar de forma completa. Algo ficou, ainda que silencioso e invisível, na memória de ambos. Mas ao sairmos para a luz do dia, uma sensação de alívio me tomou. O sol, que começava a surgir no horizonte, parecia nos dar a resposta que precisávamos. Talvez o que vimos, o que sentimos, não fosse tão real quanto o medo que carregávamos dentro de nós. O necrotério, com seus segredos e sombras, ficava agora para trás, como algo distante, quase irrelevante, mas que, em algum lugar na nossa mente, sempre estaria lá, guardado como um lembrete do quão poderosa é a influência do medo sobre a nossa percepção da realidade. À medida que nos afastávamos daquele lugar, o peso nos ombros se dissipava.
O corpo deformado que havíamos visto, a sensação de algo se movendo na escuridão, tudo aquilo parecia agora uma construção mental. A explicação científica e racional, aquela que a razão exige, se impunha, apesar das dúvidas. Por fim, ao chegar em casa, me sentei e refleti. Eu sabia que ainda haveriam outros casos, outras investigações, mas algo havia mudado em mim. A mente humana é, de fato, uma das coisas mais poderosas e aterradoras do universo. Ela pode criar monstros onde não há nada. Ela pode transformar uma simples noite no mais intenso dos pesadelos. E talvez, no fundo, isso fosse o mais aterrador de tudo. O tempo passou, e à medida que os dias se seguiram, aquele pesadelo no necrotério começou a se dissipar lentamente, como uma névoa que desaparece com o primeiro raio de sol. Eu e o policial tentamos retomar nossas rotinas, tentando esquecer o que havia acontecido, convencidos de que, no final das contas, o medo e a tensão haviam amplificado tudo o que vimos. O ambiente opressor do necrotério e a pressão mental haviam, sem dúvida, mexido com nossa percepção. À medida que os dias se passavam, eu comecei a me sentir mais tranquilo. A normalidade da vida voltava a ser minha companhia. O caso, a situação toda, parecia ter sido apenas um erro, uma falha mental provocada pela exaustão. Eu consegui me distanciar daquilo, focando no trabalho e no que estava à frente. Não que eu tivesse esquecido completamente. A mente humana tende a guardar o que nos assusta, mas consegui aceitar que, por mais estranhas que as coisas tivessem se mostrado, a realidade era muito mais simples do que nossa mente tentava nos fazer acreditar. O policial, por sua vez, parecia também ter encontrado uma maneira de lidar com o ocorrido. Ele não me procurou mais, mas sempre que nos cruzávamos nas ruas ou em alguns encontros casuais, ele me dava um sorriso leve, como se a paz tivesse retornado, ao menos por enquanto. Não havia mais sinais de algo estranho no necrotério. A rotina seguiu. Os corpos continuaram a ser recebidos e processados como sempre. Nenhuma alteração mais notada. E embora algumas noites eu ainda sentisse uma leve apreensão ao passar perto de certos corredores vazios ou ao olhar para a porta do necrotério à distância, logo isso se dissipava. Era apenas a memória do medo tentando sem sucesso me segurar. Eu me sentia aliviado por ter sobrevivido àquela experiência. O medo intenso havia deixado espaço para uma compreensão maior de como o ambiente, a mente e a pressão podem moldar nossa realidade. Nada sobrenatural. Nada além do que nossa imaginação e o pânico podem criar. À medida que o tempo seguia, eu me sentia mais confiante. O lugar que antes parecia uma prisão de sombras e mistérios, agora não era mais do que um necrotério comum, uma parte do meu trabalho. O que parecia ser algo aterrador se tornou apenas um capítulo de muitos, algo que eu poderia deixar para trás, como qualquer outro evento que já havia acontecido antes. E por fim, com um suspiro de alívio, eu deixei o pesadelo para trás. A realidade, com todos os seus desafios, era o suficiente para me ocupar. E eu sabia que, se precisasse voltar ao necrotério, poderia fazê-lo sem o medo que antes me dominava. O dia amanheceu claro e tranquilo, e com ele trouxe a paz que há muito tempo eu havia buscado. O silêncio no necrotério se tornava apenas isso, silêncio. E eu, por fim, encontrei a paz. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos assustadores, com mistérios reais e situações que poderiam acontecer no dia a dia de qualquer um, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Aqui você vai encontrar mais histórias intensas, cheias de suspense e tensão, que vão fazer você repensar o que é realmente real e o que nossa mente pode nos fazer acreditar. Fique ligado para mais experiências assustadoras e não perca o próximo vídeo, onde vamos explorar ainda mais os limites do desconhecido. Até a próxima!